paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo que é um conselho do apóstolo João. 1 João, capítulo 5, verso 21. Diz assim, só esse versículo é curto. Ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, um homem veterano, espiritual, sábio, deixou um conselho: guardai-vos dos ídolos. Por quê? Porque João sabia no seu íntimo, no seu interior, que somente Jesus Cristo deve ser o motivo de adoração, de culto, o motivo da vida de qualquer um ser humano. Por quê? Porque somente Jesus Cristo, ele se manifestou e se propôs por amor, não sobre pressão, ameaças. Ele se propôs em negociar com Deus a nossa dívida. Em Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte. E todos nós devemos a Deus. E todo devedor, a condenação do devedor é a morte. Porque todos que pecam entram em uma dívida espiritual. E o ouro, a prata, a terra, o carro, a fazenda do ser humano não paga as coisas espirituais. Porque essas coisas são terrenas, são deste mundo. Então Jesus Cristo, ele tinha a moeda de troca. Ele tinha a sua vida consagrada, santificada a Deus. Ele era o único sacrifício, a única troca, a única oferta que Deus aceitaria. Então Jesus Cristo deu a sua vida, o seu sangue, o seu corpo, a sua alma, em prol das nossas vidas. Nós estamos nesse mundo vivendo, respirando, comendo, bebendo, tendo dia, noite, espaço para sobreviver. Em meio à vida humana, ela é competitiva, mas todos estamos de pé. Nós devemos a Cristo. Então, quando nós nos tornamos idólatra é aquele que idolatra, que honra, que exalta, que adora, que glorifica qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer bem, objeto, que não seja o Senhor Jesus Cristo, está cometendo uma afronta. Ele está desprezando a própria vida, o próprio sacrifício de Jesus Cristo. A morte, a dor, a humilhação, a coroa, a lança transpassada, os pregos nas mãos e nos pés de Jesus, é tudo inútil e em vão para qualquer pessoa que idolatra um filho, uma casa, um emprego, um patrão, uma mulher, um marido, um boi, um bem, entre aspas, um Deus, um santo. Então, tenha consciência disso e não leve esse pecado da idolatria para o túmulo. Não leve esse pecado de idolatria para o mundo espiritual, a qual nós vamos comparecer diante de Deus para ser julgado. A morte
ela é como uma ponte. Ela é uma travessia que faz você atravessar do mundo terra, humano, físico, para o mundo espiritual. A morte não é o fim, ela é uma travessia. Para você, para mim, para nós atravessar para o mundo espiritual, nós precisamos de passar por cima dessa ponte chamada morte. E quando nós passa pela morte, nós chegamos no mundo espiritual e chegamos diante de Deus. E aí vamos ser julgados e condenados porque nós idolatramos, adoramos, glorificamos outro homem, outra mulher, o dinheiro, o ouro, a prata, e deixamos de glorificar, exaltar, honrar aquele que se materializou, se fez carne e osso e pagou na sua pele, no seu corpo, todos os nossos pecados e nossas maldições, nossos castigos. Então, a partir de hoje, você que está me ouvindo, receba esse conselho. Guardai-vos dos ídolos. Cuidado. Somente Jesus Cristo é digno e Senhor de toda adoração. Amém.